Amores, hoje eu vou te passar aqui como eu fali o meu comércio com os meus gastos exagerados e pessoal. Fique aí nesse vídeo até o final, que você vai, se você estiver passando, passou ou tem algum comércio e se identificar com o que eu vou falar aqui, você abra seus olhos para que você não caia no abismo que eu caí. Fica até o final do vídeo e vamos comigo. Para começar, eu não fazia separação dos meus gastos pessoal e dos gastos do meu salão. Eu tinha um salão de beleza. Eu tinha 4 manicures, que eu chamava de colaboradoras, e tinha mais uma menina que me ajudava a auxiliar, de cabeleireira, e eu como a cabeleireira proprietária, né? O que eu fazia? Eu pagava transporte para todas as 4, todas 5, no caso, eram 5, 6 comigo, eram transportes. Eu ia todos os dias e vinha para trabalhar de Uber, transporte de aplicativo, porque eu não morava muito distante, mas era um custo a mais. Era questão de diferença de R$2, tanto na ida quanto na volta. Mas se você botar na ponta da caneta, é um custo a mais. E foi assim que eu comecei a descer ladeira abaixo. Tinha o almoço também. Meu almoço, eu almoçava todos os dias no restaurante. Eu e a minha filha, que minha filha trabalhava comigo, era uma das colaboradoras. E tipo assim, ela era minha funcionária, né? E a gente não faz separação, desde quando é filhos. O que acontecia? Além de eu dar o transporte, eu ainda pagava o almoço para ela. Então, eram 2 almoços que eu tinha que pagar todos os dias. Vai fazendo as contas aí. O dinheiro que tá saindo, que eu tinha que pagar aluguel, pagar água, pagar luz, pagar representante e ainda pagar funcionários. E ter o lucro. Vamos lá, que você vai ver só o que aconteceu. E assim a gente almoçava todos os dias, transporte de Uber, de aplicativo, ia de carro, eu voltava de carro. Sendo que eu pensava assim, se eu tivesse meu carro próprio, eu teria que gastar com gasolina. Como eu não tenho, eu vou de Uber, de aplicativo. Nada, a gente seguia em frente. Só que comércio não é só salão de beleza, não. Qualquer comércio, não é todos os dias que tem cliente, que tem movimento. Tem dia que tem dia que não tem final de semana que é bom, tem final de semana que não é bom. E o que acontecia? Quando chegava o dinheiro de pagar as meninas, o dinheiro, o movimento, tinha que ser o movimento do dia para eu fazer o pagamento das meninas, que eu pagava, no caso, por quinzena. E o que acontecia? Eu ficava sempre sem dinheiro, sempre sem dinheiro. Quando eu chegava na minha casa, eu estava triste, arrasada e cansada. Por quê? Porque eu não tinha controle de nada. Tinha movimento, entrava dinheiro, mas eu não sabia administrar o meu comércio. Então, o que aconteceu foi a pico, descendo a ladeira cada dia pior. A ladeira cada dia ficava em pé, Se eu fui descer na ladeira, minha filha, desse estabelecimento. E quando chegava o aluguel, tinha que ter o movimento do dia para suprir a necessidade do aluguel. E quando às vezes não tinha movimento, que o aluguel já estava ali batendo na porta, trincando, o que é que Sueli fazia? Decepcionada, triste, chateada. Era representante cobrando e eu não tinha o dinheiro, eu tinha que dizer que não tinha, que o movimento foi fraco. Era uma situação assim desagradável. E por isso, por esse tempo, eu fiquei o quê? Uns 2 anos nessa situação. Aí quando chegou a pandemia, eu estava com 5 aluguéis vencidos. Água e luz também daquele jeito. Eu digo que a pandemia veio quando a gente ganhou dinheiro, foi? Mas ali eu fechei o meu comércio, mas também eu fui abençoada. Mas que eu esqueci de falar ainda tem mais. Não era só isso não, ainda tinha ali de casa, né? Porque a gente que tem dinheiro todos os dias entrava dinheiro. Então a gente se acha que é dona do dinheiro, só que nós não somos dona do dinheiro. Porque daquele dinheiro que entra ali no movimento, tem água, tem luz, tem aluguel, tem representante, tem funcionários. Então eu não tinha essa mentalidade de saber separar, de saber guardar, de tirar o meu serviço, porque eu tinha que ser comissionada.
que no caso as meninas ganhavam comissão, eu também teria que ser igual a ela. Eu teria que ter meu transporte que nem elas tinham os dela. Eu teria que também levar meu almoço que nem ela levava os delas. Entendeu? Eu tinha que me comportar como uma funcionária e eu não fazia isso, eu me comportava como dona do dinheiro todo, que eu tinha que fazer o que eu quisesse. E aí eu gastava dinheiro de casa, eu fazia farra, ia pra praia, gastava o dinheiro. E eu sei que foi uma bola de neve que eu criei dentro do meu assunto sobre como você prevenir esse tipo de situação no seu comércio. Porque dá sim para você se manter, você tem que se equilibrar. Você, se você caso contrário, querer arranjar um administrador, uma pessoa que te ajude, é bom, muito bom. Eu não tive ninguém. E eu era dona e ao mesmo tempo era profissional e eu administrava. Só que eu administrava muito mal, muito mal. E foi assim que eu fechei o meu salão quando chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, eu já não aguentava mais, um bocado de dívida. As meninas, graças a Deus, eu sempre paguei. Mesmo com todo o aperto, nunca fiquei devendo. Aí eu tava livre delas. Mas, porém, tinha os aluguéis, tinha água, tinha luz, tinha representante. E aí, quando chegou a pandemia, que teve que fechar os comércios, né? Aí eu disse assim, não tem condições de continuar. Eu vou ter que entregar. E eu queria me amarrando, me segurando para não entregar o ponto, mas o dono já não suportava mais, porque estava devendo 5 meses. Como é que ele ia segurar mais depois, quando fechasse o comércio? Não tinha como continuar, que ia fechar, teve o lockdown, né, que fechou tudo, não tinha como eu voltar mais devendo tanto e tal. Aí foi uma benção, porque ele me isentou de todos os aluguéis. Ele disse, eu só quero um ponto. Você tá isenta, não precisa pagar nada. Eu digo, olha a benção de Deus aí. No momento eu não percebi que foi benção de Deus, não. No momento eu chorei desesperado. Mas depois que o tempo passou, eu disse, meu Deus, o Senhor é tão bom. O Senhor é maravilhoso. 5 aluguéis. Meu Deus, água, luz para pagar. Esse homem me isentou. Ele ainda pagou o carreto, viu aqui para nós. Porque eu estava quebrada. Quebrada, gente. Se você tem seu comércio, faça as coisas dar certinho, dar direitinho. Não fica gastando dinheiro fora de hora com qualquer besteira. Tudo que vê, compra. Economize, pegue, faça a caixinha do dia. Tem pessoas que com certeza devem se identificar com o que eu estou falando aqui, porque eu não seria a única, né? Porque o mundo é tão grande, tem tantas pessoas que pensam igual a mim também. Como é que pode você ter seu comércio, você não controlar os gastos, você sabendo que você tem custos, porque ali não é só lucro, a gente acha que é só lucro, mas não é. Todo mundo que está de parte também pensa que quem é dono de comércio também só tem lucro, mas gente, não é. Não tem só lucro não, e sem falar os fiados, sem falar as pessoas que fazem e não pagam. Ainda tem isso, ainda tem esses custos que a parte, né, que às vezes dá quebrança na gente. Mas eu digo assim, dá para se organizar? Dá. Se eu tiver feito a coisa certa, tinha dado certo. Então, quando for fazer, procura estudar, procura se informar, procura ver o melhor caminho para que você não venha fechar o seu comércio, porque foi assim que eu fechei o meu comércio, com esses custos aí adicionais desnecessários. Tudo, enfim, eu gastava o dinheiro do salão. Tudo era o dinheiro do salão. Eu tinha salão, eu só fazia o salão, eu sou empresária. Empresária gastando dinheiro todo do comércio. Como é que eu ia ter renda? Como é que eu vou mandar uma mensagem para vocês que são comerciantes, tem seu pequeno comércio? Faça as coisas darem certo. Pense certo, trabalhe certo, organize as coisas certas, que tudo dá certo. Começando cortando fiado, corta os fiados. Não gaste, não faça gastos exagerados. Tudo tem que estar na calculadora. Tudo tem que estar na ponta da caneta. Até produto, você tem que comprar um frasco de produto, no meu caso que é cabeleireira, ou alguém que também seja. Você tem que ter as ml, tem que ser dividida, como é que fala? Calculadas, para ver quantos cabelos você vai usar com aquele produto que você comprou. Você entendeu como é que funciona? E eu não fazia nada disso. Mas se você hoje tem o seu, procure fazer, procure se informar direitinho para poder dar certo. Porque o meu quebrou por conta disso tudo aí. Eu não fazia nada disso. Eu pegava produtos, jogava na vasilha, dava para as meninas. Pegava para mim trabalhar também, não media.